Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês. Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma opinião como um cidadão brasileiro. Eu estou aqui em Portugal agora, são 5 horas da manhã, né? Já vai dar 5 horas da manhã aqui em Portugal. Eu acabei de ver aqui o debate para o segundo turno aí da presidência do nosso país, entre Lula e Bolsonaro. E foi um tempo longo, de alguns períodos ali. E nesse debate, quem acompanhou pôde ver que de primeiro momento eles procuraram se manter ou manter a ordem. Até porque os últimos debates eles acusaram muito um ao outro, né? Teve alguns momentos ali de estarem à flor da pele, muito debate, muita acusação. E o que mais foi falado até então, que também eles não tinham nem mostrado a questão do plano de governo e ficaram mais acusando uns aos outros. Mas olha só, depois aqui de analisar, de pensar um pouquinho, eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com vocês. Mas eu já peço para que você deixe aquele like e faça algum comentário aí de acordo com os pontos que eu anotei aqui para esse vídeo, tá certo? Nos ajude aí para que o YouTube volte a entregar os nossos conteúdos. E eu preciso aí, comenta alguma coisa aí de onde você está falando, o seu nome, a sua cidade e principalmente essa questão aí se você assistiu o debate agora lá da Band entre Bolsonaro e Lula. E pensando nisso, pessoal, olha só como que é interessante. Eu já disse até então que nos últimos debates eles trocaram muitas acusações, ficaram à flor da pele, né? Só que nesse, eles começaram muito ali comedidos, não se alteraram, procuraram se controlar, controlar o temperamento, controlar as palavras. Nós vimos até que no último debate também da Globo, o presidente Bolsonaro se referenciava ao Lula como ex-presidiário. E nesse debate eles começaram ali muitos tranquilos, né? Eles foram bem calmos, bem tranquilos e foram seguindo a ordem ali. Só que de um lado, olha só que interessante, o Lula começa muito cativante ou tentando ser cativante, começa agradecendo ali a Band, aos ouvintes, todo o grupo ali que estava ali fazendo esse trabalho. E, como sempre, o Lula começa a colocar muitos números. É claro que ficou até aí e viralizou alguns vídeos dele dizendo que muitas vezes ele vinha aqui, inclusive aqui para a Europa, e era só falar de número que parecia bonito e ninguém comprovava nada, e até hoje ele usa essa ideia. Então tudo ele coloca número, tudo ele tem número, quantas universidades ele fez, quantos presídios ele fez, quantas obras no país ele fez, quantos projetos, né, para melhoramento do país ele fez. Então tudo o Lula trabalhava com número. Olha que interessante ele ter esse tipo de argumento. E já disse até certa vez que o brasileiro não comprova nada, ele escuta e fica quieto e acredita em tudo. Então o Lula faz um uso muito bom disso. Do outro lado, nós vemos o presidente Bolsonaro, eu pelo menos enxerguei dessa forma, que ele ficou muito retraído, ele começou a parecer que estava um pouco nervoso, um pouco cauteloso até demais da conta. Então ele estava mais respondendo às questões do Lula do que realmente também ali conseguindo desenvolver o seu raciocínio, desenvolver a sua ideia, né? Então ele estava parecendo, ao meu ponto de vista, estava mais retraído. Outra questão também que eu notei ali na pessoa do Lula é que ele fez um discurso. Eu até estava vendo um vídeo aqui de um rapaz que eu sigo aqui no YouTube e ele já tinha apresentado alguns vídeos aí da campanha do Lula através do seu marqueteiro, né? E realmente o Lula continua com aquela ideia de que o povo brasileiro precisa voltar a comer picanha e tomar cervejinha. Então, como se todo mundo quisesse isso, se todo mundo precisasse apenas disso, né? Embora muita gente acredita que se ele voltar ao governo, vai melhorar o poder de compra, que é um ledo engano, né? Até porque quando o Lula se elegeu da primeira vez, o primeiro mandato, ele pegou o país de uma maneira muito mais tranquila,
muito mais calma, diferente agora do Bolsonaro que pega o país quebrado, com guerra, com pandemia e várias situações no mundo, né? O país super quebrado, então até colocar ordem na casa, então são cenários totalmente diferentes. Então o Lula, ele continua se baseando nisso, tanto que no final as últimas palavras dele foi essa, que até o candidato lá, a pessoa que está ali contra ele, no caso se referenciando ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro já estava atrás dele, ele fala, ele fica nervoso porque a gente vai voltar a comer picanha e cerveja, como se o brasileiro não precisasse mais de nada, apenas de picanha e cerveja. Então, o Lula continua usando esse argumento em toda a sua campanha. Ele sempre trabalhou essa ideia de que o povo precisa voltar a comer, como se os altos preços fossem somente culpa do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e ele usa esse argumento que sempre os brasileiros vão precisar ou vão voltar, se ele for eleito, né? Voltar a comer picanha e beber cerveja. Isso é complicado. E por sua vez o Bolsonaro, ele acaba tendo, como eu já disse, que ele ficou retraído. O Bolsonaro aparentemente ali, no meu ponto de vista, ele ficava mais se explicando, tentando responder constantemente os argumentos do Lula. O Lula pareceu muito mais tranquilo nesse debate do que o presidente Bolsonaro. Então, são duas pessoas, dois personagens que a gente aprende algumas questões, e é claro que nós estamos aqui para aprender juntos também. Outra questão que eu anotei, pessoal, é que assim, o Lula, ele usa um discurso de que ele está falando somente para os pobres. Sempre o argumento do PT e de alguns partidos de esquerda foi que nós víamos constantemente o PSDB, PMDB sempre fazia política para os ricos. Agora não. O PT, o PSDB, o PSOL, eles vêm para ajudar os pobres. Ajudou tanto que nós vemos o nosso país quebrar antes do presidente Bolsonaro ser eleito. Então, o Lula constantemente nesse debate também a gente vê que ele falava diretamente para os pobres. Os brasileiros são pobres, né? E ele coloca como os pobres como coitadinhos, que realmente vão precisar de ajuda, vão precisar de auxílio, vão precisar de mantimento, vão precisar do socorro do governo. Em nenhum momento também o Lula, ele apresenta algo para essa população, os considerados pobres que ele tanto fala, mas ele não apresenta algo para que realmente os pobres melhorem de vida, mas que ele sempre deixa claro que os pobres precisam ser o quê? Assistencializados, amparados, receberem auxílios. É aquela história de que ele sempre dá o peixe, mas não ensina o pobre a pescar, a construir a vara, a construir uma rede e se manter com as próprias qualidades, com as próprias pernas, mas sempre vai ser dependente do Estado, né? E nós estamos vendo o resultado também. E também, uma coisa que me chamou muita atenção aí do Lula é a questão que ele é um exemplo de tudo. Todo debate, tanto nos dois momentos ali, que eles tiveram ali e podiam interagir um com o outro, quanto também nas perguntas depois de alguns jornalistas que fizeram parte ali do terceiro momento ali do debate, o Lula é um exemplo em tudo. Ele construiu tudo, o governo dele foi melhor em tudo, o governo dele manteve contato com a Europa, com os outros países do mundo ao redor. Então, em todo momento, ele é o exemplo. Ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, sabe fazer um plano de governo, ele sabe escolher os ministros, ele sabe negociar com as outras áreas do governo. Então, ele sabe de tudo. Ele foi um bom exemplo, ele sempre coloca isso, né? E dentro disso, o que que acontece? Ele também sabe se defender demais. Além dele ser o exemplo de tudo, ele se defende demais. Até no final do debate, a gente vai ver que quando o Bolsonaro começa a colocar as questões de corrupção e ele começa a ficar nervoso ali no finalzinho, quando ele já começa a trocar algumas farpas, o Lula acaba defendendo e ele contradiz uma certa hora que o Bolsonaro fala do prejuízo que houve na Petrobras, mais de 900 bilhões,
e que houve roubalheira, e depois ele pega e fala assim, se teve roubalheira, que as pessoas sejam presas, sejam investigadas. Quer dizer, nunca ele tinha falado que houve corrupção, mas agora ele já está dizendo, se houve, eles precisam ser presos, eles precisam ser investigados. E nós estamos aqui para isso. Então ele é um exemplo de tudo e sabe se defender de tudo. E o que me chamou a atenção, pessoal, nessa questão foi uma pergunta de uma jornalista da Vera Magalhães, da TV Cultura. Eu até anotei aqui o seguinte, porque ela começa a comentar sobre o que eles vão fazer para separar os poderes, né? E nós estamos vendo aí os abusos do judiciário em relação à interpretação da Constituição. Em qualquer situação que há na mídia, o judiciário ali está tomando posições que não cabem a ele. E uma certa hora, na resposta do Lula, o que me chamou a atenção aqui para a gente finalizar esse vídeo é o seguinte, ele começa a se defender também, ele começa a se autoelogiar, e nessa defesa, ele até diz, num certo momento, que se precisar fazer uma nova constituinte, ele até fala isso e já desanda no discurso dele. Então, uma nova constituinte é o que aconteceu recentemente na Venezuela. Então, observe bem, tome um grande cuidado, porque é nesses pequenos discursos que a situação pode mudar. E também, pessoal, um plano mau não acontece de um dia para o outro. Nós vemos aí, por anos, os partidos de esquerda querendo criar uma situação no nosso país muito complicada. Haja vista aí a própria Venezuela, né? Olha o que está acontecendo agora com a Argentina. Então nós precisamos tomar um grande cuidado. Essa questão de manipular, ou melhor, não é manipular, mas sim colocar ali uma rédea nas redes sociais também, o controle que ele tem falado muito sobre as mídias sociais, por causa dos fake news, que ele fala que tudo é mentira. Sempre ele fala a verdade, mas todos falam a mentira. Então vamos tomar um grande cuidado, principalmente quando ele fala fazer uma nova constituinte, tá certo? Então eu espero que você pense com calma, reflita em tudo que nós temos visto na história do nosso país. Nós precisamos que o nosso país melhore e não piore ao longo dos anos, tá certo? Até o próximo vídeo, compartilha e faça um comentário aí. Deus abençoe.